Você já chegou onde queria chegar e sentiu que faltava alguma coisa? Eu cheguei e senti. Senti exatamente isso. Eu estava aqui em Addis Abeba, na Etiópia, onde eu moro e trabalho na Embaixada do Brasil. E diplomata há quase 2 décadas. Eu tinha negociado acordos, eu tinha representado o meu país com orgulho em muitos continentes, ou em vários continentes, passado em um dos concursos mais difíceis do Brasil, e numa tarde qualquer, aqui, eu olhei para tudo isso e a única coisa que eu senti foi: e agora? Não era insatisfação, não. Era uma pergunta mais profunda, uma que eu precisei muitos anos para chegar a entender. E hoje eu quero te contar o que eu aprendi nessa minha travessia. Porque talvez, e só talvez, seja a sua travessia também. Então vamos lá. Eu nasci em Santo Antônio de Jesus, no interior da Bahia, família pobre, mas minha mãe, Dona Rosa, repetia uma frase que eu ouvi tantas vezes, mas tantas vezes que ficou tatuada aqui na minha mente. Ela dizia assim: meu filho, você nasceu preto e pobre. Por isso, você tem que ser muito bom em tudo que você fizer. E aí, por anos, eu interpretei isso como pressão, como uma exigência que eu nunca ia conseguir cumprir direito. Só muito mais tarde, eu entendi que era outra coisa. Eu entendi que era a forma dela, Dona Rosa, me dizer: ninguém vai te dar o que você precisa, mas ninguém vai tirar o que você construir. Eu internalizei isso e fui à luta. Aos 15 anos, eu já dava aula de inglês no FISC, lá na minha cidade natal. Depois, eu fiz faculdade, passei 10 anos em Salvador, trabalhando como professor. Aí, eu mudei para o Rio de Janeiro, onde eu fiz fisioterapia e eu fui acupunturista por, de novo, mais uma década. E foi no Rio de Janeiro que a minha vida mudou 180 graus. Mudou da água para o vinho. Eu encontrei o Programa de Ação Afirmativa do Itamaraty e tirei da gaveta, literalmente, minha gente, um sonho antigo que eu achava impossível: ser diplomata brasileiro. Eu estudei por 3 anos com a bolsa, reprovei em 2007, estava morando de favor na casa de um colega sem dinheiro pro mês seguinte. E eu continuei. Em 2008, passei. E o menino preto do interior da Bahia foi representar o Brasil pelo mundo. Mas essa não é a parte mais importante da história. A parte mais importante é o que aconteceu dentro de mim durante essa travessia toda. Porque eu aprendi, da forma mais difícil, devo dizer, que o maior conflito que a gente enfrenta nunca é com o mundo lá fora, é com a gente mesmo, é com as pessoas que a gente mais ama. Eu passei anos sendo especialistas em resolver conflitos entre países, negociação, mediação, diplomacia. E durante esse mesmo tempo, eu era péssimo em resolver os conflitos dentro de casa. Eu explodia, me arrependia, pedia desculpa e repetia. Você conhece esse ciclo? Porque a maioria das pessoas que eu encontro em cursos, em treinamentos, nas mensagens que eu recebo, não tem problema de relacionamento. Ela tem problema ou um problema de comunicação que ela nunca aprendeu. E isso é muito diferente. A escola não ensina isso. A família raramente ensina. E a gente cresce achando que saber se relacionar é algo que vem naturalmente, quando na verdade isso é uma habilidade. É uma habilidade que pode ser treinada. E aqui tá uma coisa que eu levei anos para entender. Você não tem problema de relacionamento. Você tem problema de ensinar a sua mente a trabalhar ao seu favor e se comunicar de forma que te ajude e não de forma que te prejudique. Foi isso que eu aprendi. Se você diz que não acredita em treinamento da mente para resolver os seus problemas, eu preciso te dizer uma coisa. Você já está fazendo isso, meu caro, minha cara, todos os dias. Só que você faz isso sem perceber e sem controle nenhum. Então, a questão é: você vai continuar assim ou vai aprender a usar a sua mente ao seu favor, como eu fiz? A minha virada aconteceu num retiro de comunicação não violenta lá na Espanha, em Tenerife. Eu fui buscando técnicas de comunicação, de mediação e voltei diferente por dentro. Eu lembro, tinha um exercício que eu precisava falar sobre uma
situação de conflito na minha vida e como ela soava para o outro. Aí eu falei, quando eu terminei, a facilitadora, Rox Manning, me olhou e disse: você está descrevendo o comportamento do outro com muita precisão e o seu próprio, nada. Aquilo bateu fundo, sabe? Porque ela estava certa. Eu era muito bom em ver o que o outro fazia de errado e muito pouco treinado para ver o que eu estava fazendo que alimentava o conflito. Nesse tempo, eu também encontrei o budismo, não como religião, mas como treinamento da mente. E foi quando eu comecei a entender de verdade o que significa responder em vez de reagir. Um segundo, minha gente. Um segundo de consciência entre estímulo e resposta e tudo muda. Aí depois disso, eu fiz mestrado em resoluções de conflitos na universidade chamada George Mason, nos Estados Unidos. Eu fiz curso de negociação no MIT e fiz curso de mediação em Harvard. Mas o que mais me transformou não foi a teoria. Foi o momento em que eu parei de ver conflito como um muro e comecei a ver como ponte. Conflito não é o fim da relação. Conflito é onde ela começa de verdade, se você sabe atravessá-lo, claro. E isso é o que eu quero te ensinar. Não como especialista que nunca errou, mas como alguém que errou muito, aprendeu de forma mais difícil e hoje tem a satisfação de ver pessoas atravessando seus conflitos e saindo do outro lado diferente. Bom, como eu já falei, eu sou diplomata brasileiro há mais de 18 anos, especialista em conflitos, negociação, comunicação, com 3 mestrados. Mas, mais do que isso, eu sou alguém que nasceu preto e pobre no interior da Bahia, que quase desistiu do concurso em 2007, que explodia em relacionamentos que importavam, que aprendeu a partir dos seus próprios erros e que hoje tem a satisfação de ajudar pessoas a verem seus próprios conflitos de forma diferente. Este canal existe para uma pessoa específica, a pessoa que explode, que implode e que foge do conflito, que se arrepende depois, que sente que algo na relação não está funcionando, mas aí não sabe exatamente o que é. E para que está pronto a aprender. Não uma técnica milagrosa, mas uma forma diferente de pensar, de se comunicar e de atravessar o que é difícil. Toda semana eu trago um vídeo sobre isso, com histórias reais, com ferramentas práticas e com a honestidade de quem não tem a resposta para tudo, mas tem experiência suficiente para te ajudar a encontrar as suas. Eu aprendi uma coisa que guia tudo que eu faço. Anota aí. Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. E é isso que eu quero te ensinar a fazer com os seus conflitos. Bom, se esse vídeo conversou com você de alguma forma, se você se reconheceu em algum momento, se inscreve aqui no canal, porque semana que vem eu vou te contar por que a maioria das suas discussões nunca são sobre o que parecem ser e o que fazer quando você entende isso. Fica, vem muito mais coisa boa por aí.